Bom dia, gente. Seja bem-vindo ao nosso Vida Coffee de hoje. Quero agradecer você por nos honrar com aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Seu tempo é o que você tem de mais valioso hoje. O tempo é a moeda mais valiosa que existe. E eu quero agradecer você por separar todas as manhãs de segunda a sexta para estar conosco. Muitos acompanham ao longo do dia, entram no nosso canal e acessam ao conteúdo que nós temos compartilhado aqui todos os dias para edificar a sua vida. Conteúdos na área de liderança, desenvolvimento pessoal, saúde emocional, saúde espiritual, princípios e valores que, com dicas práticas, o que é mais importante, sempre com dicas práticas para que você possa colocar em prática e ver os resultados acontecendo em todas as áreas da sua vida. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Vida Coffee de hoje. E hoje eu quero falar com você sobre uma verdade que ela liberta e confronta ao mesmo tempo. E que verdade é essa? Andar certo ou andar errado, fazer escolhas certas ou escolhas erradas, no final das contas, é uma escolha nossa. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Sabe, não é responsabilidade, não é culpa da nossa criação, da maneira como fomos criados, não é responsabilidade da sua história, das pessoas que passaram pela sua vida. Não, é muito comum a gente explicar as nossas escolhas erradas citando o passado. A gente acaba responsabilizando o passado, a maneira como eu fui criado, o ambiente, as pessoas que passaram pela minha vida. Ah, eu sou assim porque eu fui criado assim, eu ajo assim porque ninguém me ensinou diferente. E aí eu quero dizer para você, o passado realmente ele influencia. Isso é real, isso é fato, mas ele não decide por você. Você pode sim fazer escolhas diferentes, independente do passado que você teve. E hoje eu quero devolver para você algo muito precioso, que é o quê? Que é a sua responsabilidade. Devolver para você a responsabilidade e, junto com a responsabilidade, devolver para você o poder, sabe, que você tem sobre o caminho que você escolhe andar daqui para frente. Sabe, você tem, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, eu também passo a ter o poder de fazer as coisas diferentes. O profeta Ezequiel, ele confrontou um provérbio popular da época dele, que dizia que os filhos sofriam pelos pecados dos pais. E Deus, então, usa a vida do profeta Ezequiel para mostrar que isso não é verdade. O texto diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará sobre si a maldade do pai, nem o pai sobre si a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Então, a gente percebe aqui que isso não anula o impacto que uma criação difícil, que uma ferida de infância ou que um ambiente disfuncional possa deixar numa pessoa. Nós não estamos querendo aqui negar, né, a influência que isso tem. Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele confirma que ninguém está condenado a repetir para sempre um padrão de comportamento, um padrão de escolhas, um padrão de vida, só porque foi uma herança que recebeu. Não. A Bíblia diz que na cruz toda maldição é quebrada, na cruz, né, tudo é transformado, tudo se faz novo. Então, talvez você possa ser a primeira pessoa da sua história, da sua genealogia, sabe, da sua família, a escolher um caminho diferente. Você pode até dizer assim, ó, pastor, com meus bisavós aconteceram, com meus avós foi assim, com meus pais foi assim, mas com você não precisa ser a mesma coisa. Você pode ser a primeira pessoa da sua história a escolher um caminho diferente. E existe uma linha muito fina, muito tênue, sabe, mas também muito importante entre a gente entender, sabe, de onde vieram as nossas dificuldades e usar isso como desculpa permanente para continuar andando errado. Sabe, é uma linha muito tênue. Sabe, é lógico que, como eu disse, as dificuldades elas são reais, mas eu preciso entender de onde elas vieram para que eu possa mudar e não entender de onde elas vieram para eu usar como desculpa para permanecer errando, fazendo escolhas erradas, quebrando princípios. Sabe, entender sua história é saudável. Isso ajuda a fazer sentido aquilo que você sente,
a fazer sentido de por que você reage de certas maneiras, de onde vieram determinados padrões de comportamento. Então, entender a sua história é extremamente saudável. Mas entender não é o mesmo que você se eximir da sua capacidade ou da sua responsabilidade de escolher diferente a partir do momento que você entende a sua história. A pergunta que realmente importa no final da história não é por que eu sou assim. A pergunta é o que eu vou escolher fazer com isso a partir de hoje? O que eu vou escolher fazer com o que eu vivi lá atrás? O que eu vou escolher fazer com as feridas que foram geradas ou com as decepções que eu vivi, com as frustrações? O que eu decido fazer a partir de hoje, com a maneira como eu fui criado, com o ambiente que eu fui criado? O que eu escolho fazer com isso a partir de hoje? Essa é a pergunta certa. Porque Josué, no final da sua vida já, ele reuniu o povo e ele disse uma frase que resume bem essa nossa responsabilidade pessoal que nós temos, não só sobre as nossas escolhas, mas também a gente sabe que as nossas escolhas influenciam a vida daqueles que estão próximos a nós. Também não determinam, porque se a escolha dos meus pais não determinam, se o que os meus pais ou o ambiente que eu vivi não determina a maneira que eu vivo hoje, influencia, mas não determina, a maneira que eu vivo não determina, mas pode influenciar positivamente a vida dos meus filhos, dos meus netos, das futuras gerações. Então Josué lhe diz o seguinte: escolhei hoje a quem servais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Perceba que a decisão é dele. Ele diz eu, né? Ele toma uma decisão pessoal, mesmo diante de um povo inteiro que poderia escolher outro caminho. Josué, ele vinha convivendo com o mesmo povo. Ele tinha tido as mesmas experiências, as mesmas dificuldades que o povo tinha tido. Só que ele traz para ele a responsabilidade de como ele viveria dali para frente. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não esperou que todo mundo escolhesse certo para ele também escolher certo. Às vezes a gente comete esse erro. A gente acaba fazendo parte do efeito manada, né? A gente vai no meio da multidão. A multidão foi para cá, eu vou junto. A multidão foi para lá, eu vou junto. Eu quero te deixar uma tarefa bem concreta para abençoar a sua vida a partir desse conteúdo de hoje. Decida, escolha hoje uma área específica da sua vida em que você tem se escondido, sabe, atrás de desculpas do passado. Até hoje, você usava desculpas do passado para poder justificar determinados comportamentos. Escolha uma área e decida de maneira consciente, daqui para frente, agir de maneira diferente. Uma área que você sabe, um tipo de comportamento, ou um hábito, ou uma maneira de pensar, algo que você sabe que não te abençoa, que não te ajuda, que não é saudável, mas até hoje você ficava se apegando ao passado para poder continuar assim. Mas hoje escolha uma área e decida fazer diferente a partir de hoje. Você tem poder para isso. Assuma essa responsabilidade. Quando você traz para você a responsabilidade, você também traz para você o poder de mudar essa circunstância. Então aprenda isso. Sua criação, sua história, as pessoas que passaram pela sua vida, tudo isso te influenciou. Tudo isso te influencia, mas nada disso decide por você. Andar certo ou errado, andar dentro de princípios ou quebrar princípios, no fim das contas, é uma escolha sua. E aí eu deixo com você uma pergunta, que é a nossa pergunta de todos os dias. Que escolha você vai fazer hoje? Sem esperar que ninguém mude primeiro. Sabe, não importa se as pessoas vão continuar fazendo como sempre fizeram, não importa se ninguém vai mudar, mas o que vai mudar em você a partir de hoje? Responda para você mesmo. Só se algo vai mudar, digita aí no chat para gente. Algo vai mudar, não precisa dizer o quê. Tenho certeza que o Espírito Santo falou algo ao teu coração. Ele trouxe discernimento acerca de algumas coisas que você não precisa permanecer preso a isso só porque o teu passado, de uma certa maneira, te influenciou. Mas você tem o poder hoje, de a partir de hoje, começar a fazer diferente. Sabe, escolhe uma área e decida. E você vai perceber como você, trazendo para você a responsabilidade, separando de estar justificando,
você vai ver como você tem o poder de fazer diferente, de andar diferente. A minha oração é que Deus dê a você coragem para escolher o caminho certo a partir de hoje, independente de quem escolheu errado antes de você. Se alguém escolheu errado antes de você, não importa. O que importa é que daqui para frente você vai escolher, você vai fazer a escolha certa, você vai escolher caminhar da maneira certa e você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A minha oração é que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, e eu tenho certeza que suas novas escolhas gerarão novos resultados. Que Deus te abençoe e eu te encontro no nosso próximo episódio do nosso Vida Coffee.